Olá, tudo bem? Prontos para continuar a nossa maratona de 360 dias? Hoje é o nosso dia 53 dias que a gente está aqui caminhando juntos, meditando na palavra de Deus, fazendo uma maratona. E essa semana a gente está nos últimos 3 dias, a gente está falando sobre oração, como a gente deve orar, como Deus deixou o manual para a gente orar. A gente quando compra alguma coisa, geralmente vem com aquele manualzinho, né, ensinando como você montar aquele objeto, seja um móvel, o que precisa ser montado, né, que vem desmontado, você tem aquele manual. E até aquelas ferramentas que a gente compra que não precisa montar, mas ele tem um jeito de ser organizado. Eu lembro uma vez que eu comprei uma panela elétrica, e no começo eu não sabia usar, então eu deixei ela lá encostada. E de tanto ouvir minhas amigas falando que era bom, que não sei o que facilitava o serviço. E eu sempre muito ocupada e botava a panela em cima do fogão, queimava, porque eu costurava nessa época em casa. Então eu tinha a ideia de usar a panela elétrica porque eu ia poder colocar a comida para cozinhar. E eu não ia, e ela tinha o tempo e depois ela desligasse, então para mim seria excelente. Então eu precisava que essa panela funcionasse. Então eu falei, então tem que fazer essa panela funcionar. Eu lembro que tinha um manual, mas tava em inglês e eu já tinha até perdido, já não tava mais com ele. Então eu peguei e fui pro YouTube procurar como usar a minha panela elétrica. O que aconteceu? Eu fui lá, peguei essa panela, digitei o nome da panela e eu descobri como usar essa panela. Gente, que transformação! Depois dessa eu já tenho mais, eu já comprei mais 2, né? Porque a primeira queimou, aí eu comprei outra e a outra eu queimei também, mas daí deu pra usar, então agora eu tenho 2 funcionando. Eu não fico mais sem, porque o poder de usar aquela panela, de colocar um tempo lá pra você cozinhar, e naquele momento que você voltar ali, eu vou sair, vou fazer alguma coisa, ligo a panela elétrica ali, ela tem o tempo de cozimento, e quando eu voltar tá pronto, é outra vida, porque eu tô cansada hoje, bem cansadinho, o olho tá ardendo de canseira hoje, mas tudo bem, bora lá. E como é bom você saber que chega lá e vai estar pronto a sua comida, o que você deixou lá pra você fazer. Dá pra usar de várias maneiras, até passar bolo, fazer pudim, tanta coisa dá pra fazer nessa tal de panela elétrica. Mas antes, sem eu saber usar, o que eu tinha? Ela não tinha validade pra mim, ela tava lá, era um peso dentro da minha cozinha, mas quando eu peguei o manual, quando eu peguei o modo de usar e eu comecei a usar, que coisa maravilhosa, não fico mais sem hoje, quase tudo eu faço em panela elétrica. Tem panela pra fazer arroz, panela pra fazer isso, tem panela pra fazer quase tudo. Porque elétrica, porque primeiro que eu tenho painel solar na casa, então já me ajuda bastante. E segundo, a praticidade, que eu posso estar fazendo outra coisa lá, distraída, fazendo outras coisas, e eu sei que a minha comida não vai queimar, que antes o meu problema era isso, botar o negócio no fogo e de repente o negócio queima. Se isso só acontece comigo, não sei, mas eu queimo. Então nessa época eu era costureira e eu trabalhava muito, tinha muito trabalho, muitas encomendas. E aí o que eu mais fazia era esquecer o fogão e quando via a comida pegou fogo. Isso acontece comigo, né? E aí hoje eu dou graças a Deus por essas panelas. Então hoje nós vamos continuar aqui na nossa maratona de 360 dias. Nós estamos lendo Mateus 6, hoje nós vamos ler o 7. A gente já leu o 5, o 6 e agora nós vamos ler o 7. Lembra que a gente tá lendo o manual de como a gente orar. E é muito interessante que bateu, eu tenho célula lá em casa, tenho grupo de oração em casa, e estudo bíblico, e nós estamos falando do mesmo tema, sobre oração. E o maravilhoso de Deus, que semana passada a gente teve o nosso primeiro encontro sobre oração, e aí onde a gente aprendeu que Deus quer que a gente pede as coisas, Deus realmente se agrada, que a gente vai lá, abre a nossa boca e fala, eu quero isso, eu quero aquilo, falar o que você tá, pedir tudo para Deus, falar tudo para Deus. E aí uma das pessoas que estava na célula falou, eu não costumo pedir nada não para mim, que eu acho que tem tanta gente pior que eu, que não... que estão numa situação muito difícil e eu tenho tudo, então eu não tenho nada para pedir. Mas aí eu falei, não, mas a Bíblia diz que você tem que pedir. Não é uma história para boi dormir, não, é sério, você tem que pedir. Pedir as suas necessidades. E aí, isso foi na quarta-feira passada. E hoje a pessoa me mandou mensagem, eu preciso te contar. Deus respondeu minhas orações, essa mesma pessoa que não pede.
E aí, enfim, hoje de tarde ela ligou, que ela queria me contar, que ela não pôde vir hoje. E realmente ela me disse, olha, eu pedi em nome de Jesus 3 dias, eu orei 3 dias pedindo algo específico, assim, bem, só Deus, só um milagre mesmo, e Deus respondeu as orações. Então, quando a gente está aqui aprendendo sobre oração, é isso. A gente está aprendendo um segredo que Deus deixou na Bíblia, o manual está na Bíblia, escrito lá como a gente deve orar. Só que o sistema mundano que a gente vive, as pessoas que sabem o poder que o ser humano tem através da oração, eles querem tapar os nossos olhos. Eles não querem que a gente descubra que se nós descobrirmos o poder que tem a oração, a gente vai fugir desse sistema manipulador. Porque eles querem que a gente fique repetindo todo mundo aquela mesma conversa, aquela mesma ladainha, todo mundo do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, e a gente não abre a nossa boca para pedir aquilo que realmente importa, aquilo que realmente Deus quer nos dar. Deus quer que nós tenhamos saúde, Deus quer que nós moramos em lugares bons. Desculpa. Deus quer que eu perca esse sono de uma vez, vou dormir só na hora certa. Deus quer dar coisas incríveis para nós, mas porque a gente não sabe pedir, porque eu não sei pedir, eu acabo perdendo esse acesso. E a minha oração nessa noite é que você, ouvindo essa mensagem, que você se conecte com Deus, que você vai ter suas experiências. Igual eu falei para essa minha amiga, vai ter suas experiências com Deus. Começa a orar, faz um teste. Coisas que você precisa, porque eu não sei o que tu precisa. Eu posso orar aqui na madrugada, orar por ti, pedir a Deus pela sua vida, mas eu não sei o que você deseja, qual é o desejo do teu coração, mas Deus sabe, e Ele tá louco para ouvir você falar e louco para te abençoar com relação a isso. Então vá, faça seu pedido, vá conversar com esse Deus que a gente serve, amém? E ela me contando a sua primeira experiência que ela pediu e Deus ouviu. Uau, lindo, né? Então, a gente aprendeu aqui que Mateus 5 e o 6, a gente já leu, agora a gente vai pro 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas, repetidas. Desculpa, gente. Olha só o que diz aqui, né? Que Deus não quer que a gente decore um negócio e a gente fica repetindo. Isso não é oração. Isso é decoração. A gente decora e vai cantar. Estuda um negócio e vai cantar. A oração é diferente, é uma oração com ação. O que é uma oração? Eu já até teve um dia que eu orei aqui. Como que você deve orar? O que está no teu coração? Um exemplo. Essa semana eu resolvi que eu vou começar a trabalhar com um novo empreendimento. Eu quero fazer mais algumas coisas. E aí eu orei, falei, ai Deus, eu preciso disso e disso. Preciso de 2 coisas para esse negócio acontecer. E, enfim, eu orei, falei, Deus, eu preciso, né, eu vou falar específico, eu preciso de um freezer para guardar as coisas que eu vou fazer, não sei o quê, porque na geladeira não é a mesma coisa, enfim, eu preciso de uma coisa que seja mais grande, que eu vou poder botar com mais espaço. E eu falei que eu precisava de um freezer, falei, Deus, eu preciso de um freezer para guardar as coisas que eu vou fazer, enfim. Resumindo a história, hoje eu achei o freezer pelo um preço super acessível, e amanhã eu já vou buscar esse freezer, ou seja, eu orei especificamente pelaquilo que eu estava precisando nesse momento. Então, o que é uma oração? É você pedir a Deus aquilo que exatamente você precisa nesse momento, porque só Deus sabe o que você realmente precisa. Só que Ele quer ouvir da sua boca, Ele já sabe, a Bíblia diz que antes mesmo da gente pensar, Deus já sabe o que a gente precisa, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir da minha boca, da sua boca, o que é que você precisa. Ele se agrada em conceder os desejos do nosso coração, mas Ele quer ouvir que eu e que você, que a gente fale o que é que eu quero, o que é que eu tô desejando nesse momento. Então, não fica repetindo a mesma ladainha, não. Vai e conversa com o seu Deus, abre o seu coração, fala aquilo que você está sentindo, diga a Deus o que você realmente precisa, porque Ele se agrada em conceder os desejos do teu coração, amém?
Então é isso, minha gente, que a gente vá atrás de usufruir desse manual que Deus deixou pra gente, de como a gente deve orar. E eu oro que a partir de agora, quando você orar, que as suas orações sejam claras, específicas, detalhistas, tipo, ai Deus, eu quero, vamos supor, uma casa. Como que é essa casa? É uma casa que é um chaveirinho? É uma casa de pôr numa estante? Ou não? É uma casa com Deus, eu quero uma casa com 2 quartos, com 2 banheiros, que se tem escada, se não tem escada, se tem jardim, tem na frente e atrás. Gente, é assim que você ora, sendo específico. Deus sabe o que a gente precisa, mas Ele é rico em detalhes, então peça para Deus as suas coisas. E no final ainda você fala assim, e como eu sei que o Senhor é caprichoso, eu sei que o Senhor ainda vai dar uma melhorada na minha oração. Amém? Fique com Deus e a gente se vê amanhã no nosso dia 54 dias da nossa maratona de 365 dias. Um abraço, Deus te abençoe. Tchau!